Bom dia a todos, amigos e amigas que acompanham o canal Hermínio Teles de Menezes, canal Hermínio Teles, né? Esse canal foi criado com o intuito de nós aprimorar mais as nossas amizades, além da família, que nós somos uma família unida, graças a Deus por isso, e muito grande, família espalhada por este Brasil de meu Deus, né? Temos também muitas amizades que a família constrói, né? Muitas amizades espalhadas por este mundo. E eu, com o intuito de alcançar esses amigos, nós temos esse canal aqui de Amontada para o mundo inteiro. Meu nome é Hermínio Menezes Alves, Hermínio Teles, porque sou descendente do fundador desta cidade, da cidade de Amontada, é Gabriel Cristóvão Muniz Barreto de Menezes. Chegou aqui há mais de 300 anos atrás, não tinha nada. Quando ele veio de Portugal, veio da Ilha da Madeira, e ele veio ainda adolescente, com seus tios, né, com a sua família, seus parentes mais idosos, o trouxeram para o Rio de Janeiro, que na época era a capital da província, que Portugal era o comando do Brasil, estava sob Portugal. E ele veio para o Rio de Janeiro e com 16 anos de idade ainda, adolescente, né? Muito novo. Já tinha os tios, os primos, a família muito grande aqui, né? Mas todos eles são descendentes de Gabriel, são da mesma geração, da mesmo sangue, é mesmo povo, né? Então, quando ele chegou, a história dele é bem simples. Eu vou simplificar ao máximo, que nós temos vários livros com a história de Gabriel, temos. Nós sabemos a história a fundo da história dos Teles? Sim, nós pesquisamos, estudamos para isso, né? E eu, Hermínio Teles, sétimo neto por geração de Gabriel, me preocupei em formar esse canal, não só com o intuito disso, né? Porque nós temos aqui outros e outras coisas para fazer. Vamos lutar na área social, na ajuda humanitária, fazer visita à casa de pessoas muito carentes, que é só o que tem nesse mundo hoje é carência, necessidade, e nós vamos elaborar uma forma de fazermos uma entrevista com as famílias e nós vamos expor eles para que as pessoas que, ao verem a situação, deem as suas mãos amigas e ajudem esse povo a se levantar, a sair da situação tão caótica que estão, né? Nós não podemos consertar o mundo, mas podemos ajudar a consertá-lo. Aos poucos nós vamos ajudando. E aqueles mais sofridos são os que mais nós vamos nos preocupar. Eu vou começar logo, nós vamos começar a fazer esse tipo de trabalho, viu, pessoal? Por enquanto, nós estamos em fase experimental do nosso canal. Nós estamos apenas colocando vídeos para manter a, as pessoas sempre inteiradas, é, ficar sabendo, né, das coisas que vão acontecendo. E também a outra parte desse canal, lógico que o canal tem várias coisas para a gente fazer, mas é mostrar as belezas e a nossa terra para o Brasil e para o mundo, a nossa terra montada, as nossas lindas praias que nós temos aqui. Nós temos as melhores praias nesses últimos tempos. Nós temos aqui na cidade de Amontada, né? A praia de Caraizinho é conhecida demais, demais. As pessoas conhecem a praia de Caraizinho. Hoje é uma das melhores praias, muito bem limpa, muito bem elaborada, maravilhosa, né? Temos muitos resorts, temos o maior resort, né? E é com uma quantidade exorbitante de suítes.
temos muitas coisas boas aqui. Os grandes atores dos nossos canais de televisão, da Globo, do SBT, de outros canais, vêm para a montada aqui participar, né, de desfrutar das belezas da nossa terra. E nós temos também visita de todos os países do mundo. Graças a Deus por isso, né? Que nossa terra está sendo abençoada mais e mais. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Outra coisa, temos o Icaraizinho, como eu falei, né? Que é a principal, é a rota maior. Hoje está nas principais rotas de turismo, Icaraizinho. Tem a Praia de Moitas, com seus mangues maravilhosos, que desemboca lá o nosso rio Aracatiaçu, que é o que passa aqui na nossa cidade. É o nosso rio Aracatiaçu, né? Que passa aqui na nossa cidade amontada. Nós temos cidade do lado de cá do rio e do lado de lá já está começando a se formar bairros e mais bairros. Está crescendo muito. E também as praias de Caetanos 1 e Caetanos 2. Lá tem umas lagoas lindas, muito linda mesmo, né? Coisas maravilhosas. Então, esse canal ele tem várias finalidades e todas elas são boas, né? Trazer conhecimento para a nossa família que está espalhada por esse mundo, está espalhada aí por esse mundo de meu Deus, tornar conhecido a nossa terra, né? Para que eles relembrem os que conhecem, os que não conhecem, saiba que tem uma grande família aqui. Foi daqui que saiu a nossa história, né? Sim, como eu ia contando a história de Gabriel. Gabriel chegou com 9 anos, ficou no Rio de Janeiro com a temporada lá com a família, com os parentes, né? Que esses eu não sei o nome, é lógico, não vou saber o nome de todo mundo há 300 e tantos anos atrás, não dá, né? Mas eu sei o nome do pai e da mãe de Gabriel. Eu sei que nós tivemos uma rainha lá em Portugal, da família Teles, Rainha Leonora Teles de Menezes, esposa de Felipe I, né, da família Teles, da nossa família. É muito importante saber disso. Aqui no nosso Brasil, nós temos grandes vultos, né? Mas vamos voltar aqui para a história de Gabriel para nós chegar. E Gabriel passou a temporada lá, de lá ele veio mais ou menos com 17 anos, ele veio para o Bahia, passou na Bahia uma temporadazinha lá, que tem muitos parentes da Bahia, todo o Brasil, né? E de lá ele veio para o Pernambuco. No Pernambuco, ele ficou até a idade de 18 anos. 18 anos, ele recebeu a herança que ele não tinha podido receber ainda devido a ele ser de menor, a herança da família, dos pais dele que haviam falecido, e ele recebeu a herança dele e veio para uma cidade aqui do Ceará chamada Cidade do Crato. Todo mundo conhece a cidade do Crato, Barbalha, Juazeiro, aquelas cidades ali da região sul do Ceará, né? E lá ele se estabeleceu e lá ele conheceu a primeira esposa, porque ele casou 2 vezes. Conheceu a primeira esposa, namorou-se e casou. E com essa primeira esposa ele gerou 3 filhos. Filhos, quer dizer, entre homem e mulher, eu sei os nomes porque temos as relações, mas não dá para dizer todos os nomes porque é muito filho. Aí depois, com um certo tempo, essa primeira esposa veio a falecer, ela veio a falecer e ele passou um pouco de tempo, né, um tempo, o homem não pode ficar só muito tempo, um homem não pode, a mulher pode até, porque ela sabe se cuidar melhor. E o homem, ele procurou namorar-se com outra pessoa e conheceu e casou, e com ela ele aí completou. Ele gerou 14 filhos, 13 filhos homens, segundo a história, e uma filha mulher. Com os 3 da primeira, são 17 filhos. Isso é o que consta nos autos dos livros de Gabriel. Quando o rei de Portugal designou
ele com a sua família, a parte da família que pudesse vir, para essa região que hoje é a Montada. Nessa época não tinha nome. Nessa época não existia nome. Aqui era nada. Era apenas chão e muito serviço para fazer, mas não tinha nada aqui. Não existia cidade, não existia nem sequer lugarejo, nada. Mas ele veio enfrentar. Ele veio com o intuito de criar cidade, viu? De vilas, formar vila e crescer com a sua família que o acompanhava. E, e aqui em Amontada, que hoje é Amontada, mas antigamente não tinha nome, não existia. Ele chegando se estabeleceu nessa área aqui, 4 léguas de largura, de um rio a outro rio, que é um rio que tem aqui na cidade, no nosso distrito de Nascente, ali tem um rio que extrema com Itarema, que é outra cidade, né? E aí de lá começa e vem extremar com Itapipoca, o outro rio aqui, né? Mais ou menos aqui, é mais ou menos uns 60 quilômetros de município, atravessando ele ao todo, né? E do sertão à praia, mais ou menos 60 quilômetros também. É mais ou menos um quadro de 60 quilômetros de município. Não é pequeno, né? É um porte médio. E aí começou aqui, comprou muito gado, começou a fazenda dele, construiu um casarão. Ele teve várias casas aqui, algumas casas, mas uma delas até eu tenho aqui nos meus arquivos, né, a tapera ainda caindo, não está totalmente caída, mas está caindo, porque é muito antiga, muito velha essa casa dele. Chegou aqui há mais de 300 anos, pelo amor de Deus. Né? E já trazia com ele, eu acredito que ele tinha 17 filhos, a metade, 8 ou 9 filhos veio com ele, né, os mais jovens, e os mais velhos, casados, ficaram na cidade do Crato, naquela região que hoje é cheio de Teles, tudo descendente de Gabriel. Todos descendentes, porque não existe duas famílias Teles no mundo. Não existe isso. É só uma família que veio de Portugal e da Espanha, daqueles países ali da Europa, né? Muitos Teles lá, muitos mesmo, mas as raízes principal nós elaboramos para Gabriel, porque foi o patriarca de nossa região aqui, e que ele foi quem fundou a cidade. Ele teve a ousadia e a disposição para fundar cidades. Chegando aqui à Montada, ele construiu a sua grande fazenda e passou a desenvolver com o gado que ele tinha, era muito gado. Olha, só para vocês terem uma ideia, a minha sexta avó, que é a filha dele, a minha sexta avó, que é a filha dele, ao casar com José Gomes do Nascimento, que era um português que veio de lá, ela já era brasileira, filha de Gabriel, já tinha nascido aqui no Ceará, né? Mas ele veio de Portugal e aqui a conheceu e casou. Naquela época existia um costume entre os portugueses, os brasileiros da época, de dar dote, né, para o casamento das filhas mulher. Acho que era só para as filhas mulher. E ele pegou, quadrejou essa terra que hoje é a central de Amontada, quadrejou, meia légua quadrada, e doou para o genro e a filha, de dote, né? O dote que é um sistema, não é herança ainda não, é uma ajuda que se dava para o início do casamento, para que eles tivessem uma prosperidade, né? O seu começasse a trabalhar e ganhar dinheiro. E doou essas terras que hoje é a sede de Amontada, para a filha e para o genro. Doou. Continuou nos papéis tudo dele, né? Porque ele doou e estava dado mesmo. Mas só que ele tinha que passar em cartório. E naquela época, cartório não existia aqui em Amontada, só em Sobral.
Sobral, não tinha Itapoca, não existia Itapoca no mapa, não tinha nada disso aqui. A montada começou mais primeiro, começou primeiro, embora que Itapoca depois desenvolveu mais, né? Mas a gente tem que entender que a montada começou primeiro. Então ele pegou, doou essa meia légua para a filha e para o genro, né? Para o casal que havia casado há pouco tempo. E aí eles começaram a história aí. E o meu patriarca, nosso patriarca, na grande fazenda dele, se ele deu 1.000 cabeças de gado e meia légua de terra, você imagine a quantidade de gado que tinha Gabriel, né? Segundo a história, nos livros, nos conta que ele era um dos maiores fazendeiros dessa região aqui. Era um dos maiores fazendeiros. Riqueza incalculável. Naquela época ainda tinha ainda até o tempo da escravidão, ainda estava ainda em vigor tudo isso, né? Segundo a história também que eu sei, que os escravos, as pessoas que prestavam trabalho para ele era muito popular e muito amigável desse pessoal e ele tratava com o maior carinho. Como a lei era dessa forma, né? Não foi ele que criou, ele tinha as pessoas que trabalhavam na fazenda para ele, é lógico, né? Ele lutava com gado, lutava com muitas coisas, mas ele disse que ele era uma pessoa muito popular, muito amigo, e ele não tratava ninguém com brutalidade, com ignorância. Ele era uma pessoa muito legal, muito boa mesmo. Essa é a história que eu conheço, a história do meu sétimo avô. E o que acontece é que Gabriel, nosso patriarca, ele todo mundo vai ficando mais idosos, né, com o tempo, passado o tempo. E a filha dele também foi ficando. Essa filha, que é minha sexta avó, só gerou um filho, o nome dele, Bernardino Teles de Menezes, só gerou esse filho. Aí ela não gerou mais filho algum, só esse, somente esse filho. Ela. Agora teve os outros irmãos dela, que eram muitos irmãos, né? Esses outros geraram demais. Agora eu vou contar de lá para cá. Gabriel, eu sei o nome do pai e da mãe dele, mas era português e lá ninguém vai mexer. Eu sei o nome. Mas Gabriel Cristóvão Muniz Barreto Tele de Menezes, meu sétimo avô. Depois vem a filha dele, Antônia Duó Correia Teles de Menezes. A Correia da família da mãe e Teles de Menezes do pai, certo? Minha sexta avó. Eu estou contando aqui a minha geração para chegar até mim. E aí o que acontece é que ela só teve esse filho, Bernardino Teles de Menezes, e ele casou e construiu uma família. E um deles é o meu patriarca, meu quinto avô, né? Meu quinto avô, porque ela era a sexta avó, ele ficou como meu quinto avô, que é o neto de Gabriel, Bernardino Tele de Menezes. Ele casou e construiu uma família. Um deles é o que vem pela minha geração. Eu estudei diretamente logo para eu chegar até mim, que eu queria me interessar e chegar até a minha pessoa, né? Porque a família é tão grande que se for misturar assim, todo mundo é família, mas ia ficar muito comprida, né? Aí Bernardino gerou Benedito Galvão Teles de Menezes. Um deles, esse aí é o que vem para mim, vem para chegar mais próximo, né? Que ficou em quarto, meu quarto avô. Meu quarto avô, né? Ele procurou uma das moças da cidade de Sobral, a família lá, a família muito conhecida, que é a família de Paula Pessoa. Meu quinto avô, pai da filha da mulher dele, Francisco de Paula Pessoa, da família de Sobral, de Paula Pessoa de Sobral. Ele conheceu a filha desse grande
Era um homem criador de gado também, ele e Gabriel. Esses homens eram muito ricos, né? Muito ricos. E aí ele conheceu a Jesuína de Paula Pessoa de Menezes, porque pegou o nome do esposo, é lógico, né? Ela veio para a montada, casaram e geraram uma infinidade de filhos, muitos filhos, muitos filhos. E um deles, o meu bisavô. Meu bisavô. Vou me focar no meu bisavô, filho deles, né, do casal. O nome do meu bisavô, Bem-vindo Teles de Menezes. E com ele uma multidão de irmãos e irmãs. É muita gente. Depois nós vamos falar nesses assuntos aí. Vamos logo para Bem-vindo Teles de Menezes. Meu bisavô, e herdou as terras que hoje é um bairro aqui chamado São Sebastião, do pai, né? Que já vinha do pai dele, que era do Bernardino. E aí, ali, ele veio para. Ele estudou, era estudado, ele era tabelião, aí formou o primeiro cartório, aqui foi o meu bisavô. Primeiro cartório da cidade de Amontada, que hoje é Amontada, na época não era. Depois eu vou dizer para vocês qual era o nome que o nosso patriarca colocou, o primeiro nome, né? Então, o que acontece foi que ele, estudado, um homem formado, ele formou o cartório e foi um grande vulto aqui na política de Amontada, no meio da sociedade. Bem-vindo, Teles de Menezes. O primeiro nome, vou voltar aqui para o meu sétimo avô, ele tinha grande fazenda e tinha uma lagoa próximo da sua fazenda, e ele tinha um boi muito grande que ele chamava de Barbatão. Barbatão. Esse boi sempre ficava lá próximo da água da lagoa, que ele ia beber, né? E ele olhando da sua fazenda e disse: Olha, o Barbatão, vou aqui colocar essa localidade, vou batizar esse nome desse lugar aqui como Vila Lagoa do Barbatão. Lagoa do Barbatão foi o primeiro nome que a montada teve no princípio da história. Lagoa do Barbatão, por causa do grande boi do meu sétimo avô Gabriel. E ele, um homem muito inteligente, muito queria o crescimento da cidade. Já tinha uma vila porque tinha os filhos casados, né? Tinha as casas dos filhos e das filhas, já tinha netos, né? Já tinha uma geração já começando a se formar aqui, o começo, né? Isso há 300, 250 anos atrás, né? Quando ele já tinha essas coisas que eu estou falando. Aí ele foi a Portugal, de lá ele trouxe o santo, São Bento, o primeiro santo que veio para a montada, São Bento. E ele fez uma capela, a primeira capela ele construiu e colocou o São Bento lá, para que os padres, os bispos, dessem assistência aqui ao sistema católico, né? Que era o predominante na época, né? A Igreja Católica. E ele colocou Vila. Aí ele, em vez de colocar, tirou o Lagoa do Barbatão e ele passou a chamar Vila São Bento. Vila São Bento. E, para completar, para ficar melhor a história, para que vocês entendam, na época, próximo das épocas dele, ali naquelas proximidades que ele veio para o Brasil, que veio para aqui, para essa região, foi mandado também pelo rei de Portugal para aqui, para essa região aqui próxima, para o lado do sertão, ele mandou a família dos Santos, que é os Belos. Deu também, distribuiu a terra lá para a família, que lá eles tinham um amontoado de pedras e eles passaram a chamar a Montada Velha. A Montada Velha. Botaram esse nome, a Montada Velha, lá, a Montada Velha. Aí ficou as famílias aqui, os Teles aqui em São Bento,
que era o meu sétimo avô, e os Belo lá. E a outra família que veio foi os Castro, foram ali para a localidadezinha chamada Maia, aqui próximo da sede da cidade de Amontada, que hoje é praticamente um bairro nosso, né? Um bairro da cidade. Né? Mas cada um recebeu sua possessão de terra para formar suas famílias e chegar ao ponto de chegar à cidade. Mas o único que chegou a construir essa cidade e ser uma cidade mesmo foi o Gabriel, foi abençoado pelo Criador de uma forma esplendorosa. Os santos até que construíram uma capela lá também, trouxeram a Nossa Senhora da Conceição para lá, mas houve a necessidade, né, de se prefigurar aquele que fosse o mais forte. Aí Gabriel queria que a sede fosse aqui, os Santos queriam que fosse lá, na Montada Velha. Os Belos, acho que não tem história de que eles fizeram confusão para ficar com o Maia para ser a sede lá, não. Gabriel começou a lutar e foi crescendo a cidade, foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e desenvolvendo aqui, e desenvolvendo. E o final da história é que a Montada ficou em primeiro lugar. Cresceu muito, a família era grande, muita gente, foi crescendo. Aí o que acontece é que a filha de Gabriel, que é a minha sexta avó, conversou com seu pai, junto com seu esposo, meu sexto avô, o Francisco, o José Gomes Nascimento, e para doar as terras por morte, as terras ser doadas para a igreja, por morte dela, porque ela já está da certa idade, o Gabriel também, e tinha de tirar o documento para só em Sobral podia transferir esse documento, né, que era lá que tinha cartório. E o que acontece é que foi assim. Ele concordou, minha filha, não só concordo, aceito com todo gosto, por morte sua, ser doada para a igreja, porque de volta eu não quero mais as terras e eu quero que se construa aqui uma grande cidade. E eu vou assinar e vou ajudar a construção da sede, da matriz aqui. Aí foi lá com os bispos em Sobral, e lá eles fizeram um documento. Diz, segundo a história, é que eu não tenho esse documento em mão, mas diz que ele até a 10ª geração, se eu não me engano, coisa assim, não compraria terra, mas usufruto. E quem chegasse para morar em Amontada teria direito à terra, não compraria. Para que aumentasse a cidade, crescesse, Gabriel disse isso com a sua filha, né? Que é a minha sexta avó. De certa forma, não tem por onde fugir. A terra foi doada pela minha família, pela nossa família. Porque do patriarca, a filha, o genro, tudo está em casa. Ele foi quem doou para o casal acertou-se com ele e aí passaram para a igreja. Mas, até a 10ª geração, se eu não me engano, salvo-se engano, e teria direito de usufruto, e quem chegasse aqui para vir morar na cidade de Amontada não pagaria terra. Era tudo doada. Gabriel tinha um coração muito grande, eles eram muito bons, pessoas que não tinham ganância, eles eram abertos, tinham um coração bom para ajudar as pessoas, e queria que crescesse a cidade. E foi por isso que cresceu. O que aconteceu, para não incumpridar muito a história, é que lá não prosperou e acabou-se. A Montada Velha foi... acabou-se, não foi para frente. O homem lá não abriu mão para doar nem um palmo de terra, nada de terra para a igreja, nem nada. Queria, não doava nada, né? Quem quisesse comprar essas terras dele lá. Tudo bem, aqui Gabriel doou a terra, segundo a história dos livros, não falha, para que o povo povoasse a família dele e os outros povos que aqui chegassem tinham direito à terra também para morar. E assim foi. Ali no Maia também não houve interesse de construir cidade, então ficaram só com as suas terras mesmo, que hoje acho que nem deles, é só de uma parte, a maioria deles já faleceram, e os filhos que
que tem algumas terras por lá, não sei se já venderam. Eu sei que hoje tudo pertence à central de Amontada, tanto a Montada Velha como como o Maia ficou pertencendo hoje tudo ao município de Amontada e tem localidades por aí que aqui no Maia já está virando já um bairro, né? Um bairro grande, né? Um bairro muito grande, até o Salgadinho. E aí o que acontece, pessoal, é que a Montada cresceu. Meu bisavô, que eu já tinha falado, né? Quando ela cresceu, ele formou aqui o cartório. O cartório foi o primeiro cartório de Amontada, foi o meu bisavô, bem-vindo, Télio de Menezes. E o cartório desenvolveu, as terras ficaram aí, Gabriel fez a doação junto com a filha e o genro, ficou tudo legalizado, tudo beleza, só que não cumpriram todos os requisitos a segunda parte que recebeu, né? Porque eles depois, hoje quem quer, nós ainda estamos, eu estou na sétima geração do meu avô, todas as terras têm de ser compradas, né? Para poder ser dono do pedaço de chão para construir. Hoje aqui está um absurdo o valor da terra aqui, meu Deus do céu. Aqui tem local aqui que é um absurdo. No centro ninguém nem fala, né? No centro. E nos bairros também, caríssimo. Está muito caro as terras. Mas está bom, está crescendo a cidade, a gente tem de ver que é o progresso, né? Então, Gabriel deixou o legado à família de construir. E quando a família Santos, que é os Belo, começou a casar entre si com as famílias dos Teles, né? Aí formou-se um hemogêneo, a família homogênea, quer dizer, e ficaram ali tudo, e eles lá saíram de lá e vieram todo mundo para cá também. Vieram para dentro da montada da terra de Gabriel, todo mundo. Os castos ficaram por ali, mas o comércio era aqui dentro, eles vinham comprar aqui dentro, nas terras de Gabriel. E aí ficou por isso, ficou tudo beleza. Aí fizeram um acordo de trazer a santa que estava lá desprezada, né, que era Nossa Senhora da Conceição, para cá, para fazer mais uma festa. Aqui nós temos 3 festas anuais da Igreja Católica. A primeira é a festa, se eu não me engano, do São Bento. É um período do ano aí que tem a festa de São Bento. Ela não é tão grande como a Nossa Senhora da Conceição, né? Aí tem a festa do Divino Espírito Santo, que é no mês de maio. E nós temos a festa da Nossa Senhora da Conceição, que é em dezembro. São 7 dias de festa. E essa festa é grande. Ela vem os familiares de todas as localidades, os pessoas que são os filhos daqui. E é muita gente, é muita gente. É uma procissão de 10 mil pessoas, mas é gente que faz medo. E aí está, a grande catedral, hoje uma matriz, é uma igreja, a igreja matriz, muito grande, construída na época de Gabriel. Foi na época dele ainda. Primeiro a capela e depois a igreja sede, né? Ele ajudou na construção, que era o homem rico que tinha aqui, era ele, né? Era o homem rico que tinha, era quem tinha dinheiro, era ele. Era quem tinha dinheiro. Os filhos casando com pessoas de famílias riquíssimas, como era o caso do meu quarto avô, né? É o pai do Bem-vindo, que casou com a Jesuína, filha do Francisco de Paula Pessoa, de Sobral, que é um dos grandes industriais, riquíssimo essa família também. E aí eles vieram em Amontada, formaram essa família maravilhosa. E aqui estamos. Eu estou o 7º neto, lutando pela nossa genealogia, pela nossa árvore. Aí o que acontece foi que Bem-vindo casou, gerou Luiz Bem-vindo, meu avô. Luiz Bem-vindo casou com a prima dele, que ali era todo mundo de família, né? Que era outra, a minha avó era prima do meu avô, era tudo de casa, né?
Aí casou com a minha avó, que era prima do meu avô, e formou e construiu uma grande família, onde uma das tais é minha mãe, Francisca Lindaura Telles de Menezes, filha de Luiz Bem-vindo e dos Anjos Telles de Menezes. E eles formaram a família. Minha mãe meu pai conheceu minha mãe, que meu pai é Teles também, casou com a minha mãe e formou essa família aqui, que é a minha, e eu sou o caçula da família, de 14 irmãos. De 14 irmãos, eu sou o caçula, o mais novo, nasci em 1960. E minha mãe é a penúltima pessoa para chegar em mim. Aí chegou em mim, né? Eu sou o 7º neto de Gabriel. Aí está a geração que eu trouxe direto para mim, porque eu queria saber isso o mais rápido possível. Depois, os legados primos e as primas, os primos aqui, não dá para se contar, pessoal. É gente demais, é gente demais, é gente demais, né? Então, é essa história que eu tinha para contar para vocês. A montada é linda, a montada é bela. Nós estamos nesse canal aqui em fase de experimento, nós vamos crescer, nós vamos trazer muitas coisas boas. Vocês terão aqui um grande amigo, um coroa jovem, para a gente conversar, para a gente fazer amizade, para a gente expor os casos aqui. Eu gosto muito de fazer amizade. A maior coisa que eu acho na vida, uma das melhores coisas é ter amigo. É a música do Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, né? Se possível, eu quero mais de 1 milhão de amigos. Vocês, quando assistiram meus vídeos, vocês se inscrevam no vídeo de Hermínio Teles, que está no YouTube, se inscrevam, dê o like, compartilhe, faça tudo bem direitinho, porque eu quero ver vocês lá, quero as vossas amizades, eu quero que vocês sejam meus amigos. Pode procurar no YouTube Hermínio Teles, canal C maiúsculo, o resto minúsculo. Agora, Hermínio Teles, todo maiúsculo. Procure dessa forma que você encontra e vocês vão se inscrever no meu canal, vão ser inscritos, vão ser meus amigos e nós vamos fazer uma grande família. Que Deus abençoe, tenha um bom dia para todos, a família, todos os amigos, e nós depois vamos conversar mais. Um bom dia e tchau. Que Deus abençoe a todos. Amém.